Nós hoje vamos conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso sobre a conjuntura do Supremo Tribunal Federal. Há vários assuntos para tratar com o ministro. Ministro, muito obrigado por nos receber. Eu queria lhe perguntar, ministro, numa decisão histórica, o Supremo abriu a porta da cadeia para pessoas condenadas em primeira e em segunda instância. Foi um placar apertado, de 6-5, e o ministro Gilmar Mendes agora parece cogitar uma mudança de posição. Acha que pode haver uma mudança nesta matéria no entendimento do Supremo? Olha, eu não conheço a posição do ministro Gilmar, ele já votou favoravelmente à possibilidade de execução depois do segundo grau, de modo que eu teria que ver a opinião dele, e seja qual for, merece respeito e consideração. Eu não comento a opinião de colegas, mas da minha parte, o Supremo decidiu essa matéria 3 vezes em plenário. Primeiro num habeas corpus, depois numa ação declaratória de constitucionalidade, depois num caso com repercussão geral, para assentar a possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau. E eu acho que este foi um passo decisivo no Brasil para enfrentarmos a criminalidade do colarinho branco e a corrupção, e veria com grande pesar um retrocesso nessa matéria. Eu acho que o tribunal só deve mudar de orientação quando aconteça uma de 3 coisas. Mudou a realidade fática, mudou a percepção social de qual deva ser o direito naquela matéria, ou quando alguma linha jurisprudencial produziu resultados muito ruins. Nenhuma dessas 3 coisas, a meu ver, está presente aqui. A realidade fática continua a mesma, a necessidade de enfrentar a criminalidade do colarinho branco. A percepção social continua a mesma, nós temos que finalmente acabar com o ciclo de impunidade dessas pessoas, e os resultados foram bons. Finalmente, o direito penal brasileiro deixou de ser um direito que só é capaz de pegar menino pobre com 100 gramas de maconha, e, portanto, estamos dando uma dimensão mais igualitária, eu diria, ao direito penal, de modo que eu, pessoalmente, veria com grande tristeza este retrocesso. A verdade é que um país não pode ir mudando o direito conforme o réu. Isso não é um Estado de direito, isso é um Estado de compadrio. Portanto, o direito tem que ser único e valer para todo mundo. Portanto, o poder, inclusive o poder judiciário, tem que ser um instrumento para fazer o bem e a justiça. Não pode ser uma forma de ajudar os amigos e perseguir os inimigos. Ministro, as cadeias brasileiras estão abarrotadas de gente presa, gente pobre presa, sem julgamento, inclusive. Quando o sistema começa a alcançar as pessoas de colarinho branco, que estão delinquindo e tal, aí vem essa discussão. Fica-se cheio de dedos. Por que o Brasil tem tanta dificuldade para punir pessoas poderosas? Acho que é cultural, acho que é uma parceria histórica, ideológica das elites brasileiras, inclusive as do Poder Judiciário. Uma certa dificuldade de prender os iguais. O Brasil ainda não é um país verdadeiramente igualitário. Talvez esta seja o projeto inacabado, eu diria, do século XX no Brasil, de que o direito vale para todas as pessoas. Nós ainda somos uma sociedade em que, talvez pela herança escravocrata, talvez pela aristocracia, há pessoas que se julgam acima da lei e protegida por pactos de cumplicidade que eu acho que finalmente começaram a ser rompidos com a reação previsível que nós todos estamos assistindo. Há um questionamento agora, ministro, em relação ao acordo de delação premiada da JBS. Há uma grande controvérsia em torno desse acordo, porque o prêmio concedido aos delatores foi considerado excessivo, uma imunidade e o direito de viver em Nova York. E há uma discussão sobre a possibilidade de o Supremo rever este acordo, já homologado pelo ministro Edson Fachin. O senhor acha que o Supremo pode rever este acordo? Eu penso que, em linha de princípio, um acordo homologado deve prevalecer. Eu não vou entrar no mérito se foi bom ou foi ruim. O importante é saber se ele foi celebrado pelas pessoas que tinham competência para fazê-lo, se foi homologado pela pessoa que tinha competência para fazê-lo. E, assim sendo, eu acho que ele deve ser respeitado. A colaboração premiada é regulada minudentemente na lei.
nesse caso foi conduzida pelo Procurador-Geral da República e homologada pelo ministro Luiz Edson Fachin. O Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público, é quem detém no Brasil o que a gente chama de titularidade da ação penal. Só ele pode propor uma ação penal. De modo que, se ele fez o acordo nos moldes que a ele pareceu adequado, eu veria com grande reserva a possibilidade disso ser infirmado, porque será o fim da colaboração premiada. Portanto, o ministro Carlos Aires, num voto antes evidentemente, de se aposentar, ele usou uma expressão que eu considero feliz em relação a essa matéria, em que ele disse que seria uma deslealdade do Estado, uma vez obtida a informação, não honrar o compromisso que assumiu. De modo que eu veria com grande reserva reabrir-se alguma coisa que tenha sido legitimamente firmada. Se foi bom ou se foi ruim, é preciso saber quem são os atores competentes para fazer esta avaliação e em que momento esta avaliação deve ser feita. De modo que penso que nós destruiríamos a figura da colaboração premiada, que foi decisiva no Brasil para romper o pacto de silêncio que havia nesse tipo de criminalidade no Brasil. Quer dizer, um pacto entre agentes públicos, agentes privados, partidos políticos, membros do parlamento, gente que se acostumou a viver com o dinheiro dos outros, com o dinheiro desviado do povo brasileiro, dinheiro que não foi para a saúde, dinheiro que não foi para a educação, dinheiro que não foi para transporte, dinheiro que não salvou vidas. Portanto, romper com este pacto tem sido difícil por uma razão que é fácil de apontar. É que a corrupção no Brasil, ela se tornou sistêmica e institucionalizada. Não foram falhas pontuais e pequenos deslizes. Havia esquemas de arrecadação e de distribuição que contaminaram uma quantidade muito impressionante de agentes públicos. É impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu no Brasil e a dificuldade em superar isso que está acontecendo e a quantidade de reações que se vê apenas revelam esta contaminação. Mas é preciso resistir. Esse acordo de delação, há um aspecto subjacente, está sendo investigado agora a suspeita de que a JBS pode ter se utilizado das informações de que dispunha em relação ao acordo para fazer lucrar no mercado financeiro com dólar, com ações e tal. Caso esta suspeita se confirme, em tese, esse acordo não poderia ser revisto no sentido de anular o prêmio e manter tudo o que foi delatado do ponto de vista da persecução penal? Eu não gostaria de me pronunciar sobre isso. O que eu posso dizer é que se depois do acordo alguém comete um crime novo, aí estamos tratando de outra coisa e não mais do acordo. Mas sobre o acordo propriamente dito, eu não gostaria de me pronunciar, mas sobre a eventual existência de um crime subsequente ao acordo, eu acho que ele deve ser punido independentemente do acordo. Portanto, agora, são coisas diferentes. Pela lei, se uma pessoa comete um crime posteriormente, isso pode influir no acordo? Sim, não. Depende. Provavelmente são situações diferentes. O que pode influir no acordo é alguma falha estrutural desse acordo, mas um eventual fato posterior eu acho que é indiferente em linha de princípio. Eu queria voltar àquela questão da execução em segundo grau, que como eu disse, foi decisiva para a punição tardia de criminosos do colarinho branco. Mas o Brasil era um país em que não se conseguia punir, a estatística era zero, crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira. Finalmente, o direito penal brasileiro deixou de ser um direito que recai apenas sobre os pobres. Há um argumento de que esta decisão de poder executar depois do segundo grau penalizaria também os pobres. Acho que isso pode até acontecer, mas muito residualmente, porque a margem de reforma
do Superior Tribunal de Justiça, das decisões do segundo grau, em matéria penal, em favor do réu, de cerca de 10%. Sendo que a grande maioria dessas reformas não são pela absolvição. São pequenos detalhes de dosimetria da pena, regime de cumprimento da pena, não que sejam irrelevantes, e é sempre ruim quando isso aconteça. Mas em qualquer sistema do mundo, sempre que você tem uma instância depois da outra, a seguinte vai produzir uma margem de decisões diferentes. Portanto, é só uma questão de escolher a partir de que momento você vai poder começar a executar. De modo que essa questão de preocupação com os pobres, porque se fosse isso, quais são os crimes, qual é o grande problema que prende pobres no Brasil? É a questão do tratamento que se dá às drogas, é a política criminal em matéria de drogas. Mais de 200 mil pessoas no Brasil, frequentemente primárias e quase todas pobres, são presas por delitos associados às drogas. É esta política que se tem que mudar. Se alguém quiser mudar, pode acompanhar os meus precedentes que não decreto prisão preventiva de réu primário por tráfico de pequenas quantidades, porque destrói a vida da pessoa sem nenhum impacto sobre o tráfico. Agora, o outro crime de pobre é furto. Furto simples, pena de 1 a 4 anos, ninguém vai preso. Portanto, o problema são as drogas, porque o crime de furto não gera prisão, se for um réu primário. Agora, quer me parecer, ministro, que não é a preocupação em relação à prisão ou à execução da pena no segundo grau, não é por conta de pessoas que estão sendo presas porque foram apanhadas com quantidade de droga ou porque furtaram. Quer me parecer que aqui são presos poderosos que começaram a entrar na cadeia, daí a preocupação, ou não? Sim, eu só ia concluir meu raciocínio para dizer agora, se for pobre e tiver cometido homicídio, assalto à mão armada ou estupro, sinto muito, tem que ser preso, pobre ou rico. Portanto, mas voltando a esse ponto, o que acontece é que as pessoas, a grande quantidade de pessoas que participou deste meio de vida que se tornou a corrupção. Na verdade, a corrupção no Brasil se tornou um modo de fazer negócio para muitos e um meio de vida para outros tantos. Mas nós estamos falando de muita gente. E gente poderosa que tem contatos no poder, que tem contatos na imprensa, que tem contatos no poder judiciário, tem parceiros, tem aliados. E, portanto, há uma reação a esse esforço que está sendo feito de mudança de paradigma, mudança de patamar ético. No Brasil, a gente precisa fazer alguma coisa para que as novas gerações tenham a percepção de que ser honesto é melhor do que ser corrupto. Porque, tal como vinha sendo o Brasil, o crime compensa e o mal frequentemente vence no final. E, neste exato momento, nós estamos vendo uma articulação para o mal vencer no final. E é preciso resistir a isso. Eu, há poucos dias, estive num evento em que um jovem do centro acadêmico me saudou e disse: professor, ministro, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, pois eu me sinto, eu e muitas pessoas, como pessoas que querem atender a esse chamado, fazer um outro Brasil. Agora, essa articulação, ministro, essa rearticulação, que o senhor chama de uma articulação do mal, ela está presente também no judiciário? Está, né? Ela difusamente permeia a sociedade brasileira. Eu não gostaria de pontuar aqui ou ali. Mas, enfim, são pessoas que sempre frequentaram os mesmos lugares, as mesmas festas, as mesmas posses. Foi muito surpreendente o que aconteceu no Brasil, pela extensão e pela profundidade. Assim. Houve uma certa decepção generalizada. E eu acho, e eu falei isso, Josias, desde o meu primeiro voto no Mensalão, quando eu entrei no Supremo, no final do julgamento do Mensalão, mantive no geral as condenações com uma outra divergência pontual, e eu disse, se nós não mudarmos o sistema político, a diferença vai ser entre os que foram pegos e os que não foram pegos. E agora nós estamos vivendo um momento em que aparentemente todo mundo foi pego. E mesmo assim eles não mudam o sistema político. É tão bom ou tão ruim que mesmo assim não se muda. Nem o sistema político, nem os hábitos, né?
É impossível mudar os hábitos com esse sistema político. Se uma eleição custa, num determinado estado da federação, 10 milhões para você conseguir se eleger, e depois você, ao longo de 4 anos, só consegue ganhar 1 milhão, você tem que buscar esse dinheiro em algum lugar. Está aí a primeira das muitas explicações para a corrupção ligada ao sistema eleitoral. Ministro, as prisões preventivas da Lava Jato, elas continuam gerando polêmica. Num dos seus despachos, o juiz Sérgio Moro anotou que o excepcional, no caso, não é a prisão cautelar, mas o grau de deterioração que a coisa pública atingiu e que foi revelada nesses processos. Ele realçou nesse despacho que o pagamento de propinas atingiu a dezenas de parlamentares, o que compromete a própria qualidade da democracia, né? Qual é a sua posição sobre essas prisões que se alongam às vezes no tempo? Eu acho que numa democracia não há nada que você possa fazer fora da Constituição e das leis. E, portanto, acho que em nenhuma hipótese alguém poderá dizer eu vou aqui excepcionar a incidência da Constituição porque esse caso é muito grave. Não. Tem que cumprir a Constituição, as leis e o devido processo legal. Dito isto, no geral, eu não acho que tenha havido excesso nem arbitrariedade e houve pouquíssimas decisões de tribunais, inclusive do Supremo, reformando as decisões do juiz Sérgio Moro. Agora, você não muda um paradigma fazendo mais do mesmo. Portanto, eu acho que ele deu interpretação mais rigorosa aos dispositivos de prisão preventiva, sobretudo diante de serial corrupts, que eram pessoas que, mesmo depois do mensalão, mesmo depois da Lava Jato, com toda a sua repercussão, com toda a visibilidade, continuaram a viver de dinheiro desviado do povo brasileiro. A primeira turma do Supremo, que o senhor integra, tem sido pouco concessiva ao julgar pedidos de habeas corpus. A segunda turma, que cuida da Lava Jato, colocou recentemente em liberdade 3 pessoas, entre elas o ex-ministro José Dirceu, e o relator da Lava Jato, o ministro Fachin, remeteu para o plenário uma deliberação sobre um pedido de habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Não se sabe se esse habeas corpus será mantido ou não, mas a decisão de remeter para o plenário, a seu juízo, uma posição de todo o tribunal pode unificar a posição das turmas, que hoje são muito díspares? Eu não posso comentar os casos específicos porque eu não conheço e sequer sei como eu votaria lá. A primeira turma tem tido essa reputação de ser uma turma séria em matéria de aplicação do direito penal. Mas eu acho que a decisão do ministro Luiz Edson Fachin foi correta e louvável, porque eu acho que todas as questões institucionalmente relevantes devem ser decididas pelo plenário, não devem ser decididas nem monocraticamente, nem pelas turmas, se for uma questão institucionalmente importante. Por exemplo, alguns dos momentos difíceis que o Supremo viveu recentemente foram consequências de decisões monocráticas em temas institucionalmente relevantes. De modo que eu acho que tudo que for muito relevante, se houver possibilidade técnica, deve ser levado ao plenário. E essa questão sobre as prisões, ela, a seu juízo, é uma questão relevante. É preciso que haja um entendimento médio do tribunal. Acho que é bom o tribunal falar a uma só voz. Eu acho que é ruim para a percepção do judiciário que pessoas em situações idênticas tenham tratamento jurídico diverso, de modo que é boa essa unificação. Embora em matéria penal seja muito difícil você estabelecer teses jurídicas plenas em abstrato, porque os casos concretos têm muitas sutilezas. Para dar um exemplo, você citou do ex-ministro José Dirceu. No caso dele, não era uma discussão sobre cumprimento de pena depois do 2º grau, porque ainda não havia julgamento do 2º grau. Portanto, era uma discussão de saber se ainda se justificaria ou não a prisão preventiva antes do julgamento do 2º grau, porque depois do julgamento do 2º grau, a prevalecer a jurisprudência vigente, a execução teria que se dar.
Várias posições do ministro Edson Fachin estão sob questionamento. Ele foi vencido na turma nos pedidos de liberdade dos presos de Curitiba. O ministro Gilmar Mendes sustenta que a homologação da delação da JBS deveria ser colegiada e não individual do relator. Há um questionamento também da defesa do presidente Michel Temer, que diz que ele sequer poderia atuar neste caso, uma vez que, no entendimento da defesa, não há relação com a Lava Jato e que, portanto, isso teria que ser sorteado para outro relator. É impressão ou há um cerco ao relator da Lava Jato? Bom, sobre as questões técnicas específicas que você suscitou, eu não posso opinar, primeiro porque não conheço e segundo porque tenho por princípio não me manifestar sobre decisões nem opiniões dos meus colegas. Agora, que há um cerco, há. Não por esta razão, mas eu acho que há. E era previsível. O que eu posso dizer, eu conheço o ministro Luiz Edson Fachin, da vida acadêmica, onde somos amigos e companheiros há 25 anos. Ele é uma pessoa de integridade absoluta, seriedade, dedicação ao trabalho. Tanto o país que havia tido sorte com o ministro Teori Zavascki conduzindo a Lava Jato, continuou a ter sorte, a meu ver, ao tê-lo conduzindo este processo. E acho que ele tem conduzido com firmeza, com coragem e sofrendo as reações previsíveis. Ninguém poderia achar que um processo criminal dessa magnitude, envolvendo autoridades com a estatura das autoridades que estão tendo que se defender e se explicar, não produzisse reação, tanto das autoridades, quanto dos seus advogados, quanto dos seus porta-vozes, quanto dos seus aliados. Portanto, eu considero isso normal. E as pessoas pressionam, mas a pressão só produz algum resultado se você aceitar. E, portanto, basta você não aceitá-lo. E eu acho que o ministro Fachin vem conduzindo isso da maneira própria. Acho que ele precisa de proteção institucional, porque as reações são previsíveis e compreensíveis e, às vezes, maledicentes. Ora, essa reação, ministro, não reclama uma contra-reação? Quer dizer, o tribunal está aparelhado para resistir a esta pressão de réus poderosos, alguns bem postos, bem situados na República, muitos parlamentares. Quer dizer, o tribunal está preparado para resistir a essa pressão? Acho que toda pessoa está preparada para resistir à pressão. O meu slogan pessoal na vida é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o seu papel da melhor forma que puder. E eu acho que é isso que o tribunal tem que fazer, o seu papel da melhor forma que puder. Mas eu acho que nós temos aliados importantes hoje. Temos uma opinião pública muito mais esclarecida e muito mais consciente. Temos uma imprensa que é igualmente mobilizada e atenta. Portanto, não há mais nem a alienação da sociedade, nem o que talvez em outros tempos tenha acontecido, um certo pacto da imprensa com o poder. Eu acho que a imprensa hoje no Brasil, ela é verdadeiramente independente. Você consegue ler posições para todos os lados, de todos os matizes, e quando a imprensa eventualmente pudesse falhar no cumprimento desta missão, a rede social hoje já não permitiria mais, os blogs como o seu e como todos os outros. Portanto, eu acho que há uma inundação de informação. Aliás, hoje nós enfrentamos um problema diverso, que é, às vezes, a não intermediação da imprensa permite que, na era da pós-verdade, circulem falsidades, e isso também é ruim. A mentira nunca é uma coisa boa. Mas, eu dizia, o Supremo, as pessoas de bem, as pessoas que hoje se alinham para verdadeiramente tentar mudar o Brasil, eu acho que elas são maioria, não necessariamente estão em posições de poder, mas eu acho que contam com esses poderes não institucionalizados, mas importantes, da imprensa e de uma sociedade civil mobilizada.
Há um exemplo parecido com o que está se passando no Brasil, que foi a Operação Mãos Limpas na Itália. Houve lá uma reação muito grande e depois um grande retrocesso, inclusive com alteração de leis e tal. O juiz Moro sempre menciona esse exemplo e acha que há o risco de ocorrer aqui também isto. O senhor reconhece que há um cerco ao relator da Lava Jato. Não haveria um cerco à própria, uma reação da Lava Jato que chegou no topo da República e agora essa reação pode levar a um retrocesso? Olha, eu vivo no Brasil há muitos anos, há quase 60. Portanto, a gente tem que estar preparado porque tudo pode piorar. Mas a verdade é que não é essa a experiência histórica brasileira, diferentemente da Itália. Eu, na minha vida adulta, o Brasil só melhorou, não na velocidade que eu gostaria, mas só melhorou. E batalhas que pareciam invencíveis foram vencidas. O regime militar parecia, a ditadura parecia invencível e nós conseguimos superá-la. A hiperinflação parecia invencível e nós conseguimos superá-la. A pobreza extrema parecia invencível e nós conseguimos superar. Ainda há pobreza, mas miséria absoluta eu acho que nós conseguimos superar no Brasil. Portanto, eu acho que a corrupção também não é invencível. É claro que algum grau de corrupção existe em toda parte do mundo. Ela não é derrotada a nível zero. Mas eu acho que nós conseguiremos reduzi-la a graus toleráveis. Nós ainda não conseguimos mudar o setor público. Não se aprova uma reforma política, quer dizer, ainda não se sensibilizou a classe política sobre os riscos do descolamento dela com a sociedade civil. Mas o setor privado não cairá nesta novamente. Eu, quando defendi, e foi essa posição que prevaleceu no Supremo, posição contrária ao financiamento empresarial, é porque este era o mundo, este pântano que é o financiamento empresarial. Houve defesas empedernidas desse modelo de financiamento, que era um modelo vergonhoso, em que era possível tomar dinheiro emprestado do BNDES e financiar uma penca de candidatos. Eu não consigo imaginar nada mais indecente politicamente ou violador da moralidade administrativa de que você usar dinheiro público tomado por empréstimo num banco de fomento para distribuir entre candidatos e comprar votações. Portanto, nós conseguimos avançar, que é quebrar este modelo que era um pacto sórdido da iniciativa privada com o poder público para redistribuir dinheiros tomados da sociedade. Portanto, eu acho que fizemos um avanço. Porém, criou-se um problema. Como é que se vai financiar a democracia com este modelo que nós temos? Portanto, é preciso urgentemente uma reforma política capaz de baratear o custo das eleições, dar legitimidade democrática ao processo e produzir governabilidade, reduzindo o número de partidos e montando um sistema eleitoral em que o presidente saia do processo eleitoral com a capacidade de formar maiorias, sem ter que negociar, não é nem partidariamente, tem que negociar individualmente em cada votação ao custo financeiro e moral que nós sabemos que tem essas votações. Então é preciso mudar esse sistema político. O grande problema da democracia brasileira, a grande contradição que nós estamos enfrentando é que as reformas que nós precisamos para serem feitas democraticamente, como se impõe, dependem das pessoas que vão ser afetadas pelas mudanças que têm que ser feitas. Mas eu acho que a classe política compraria uma cédula de redenção se num gesto de patriotismo, de despreendimento, finalmente destravasse esta agenda que causa a perdição da política brasileira. E numa democracia, a política é gênero de primeira necessidade. Ninguém deve achar que a salvação virá do judiciário. A salvação virá da política de qualidade. Estava marcado, ministro, para agora, 31 de maio, o julgamento do processo que pode restringir a abrangência do chamado foro privilegiado. O privilégio passaria a valer apenas para os crimes cometidos por autoridades em função do cargo e no exercício do cargo. Este era o primeiro item da pauta, passou para o 7º item da pauta. Significa dizer que isso não será julgado, vai ser adiado, é isso? Bom, a tese, e eu só posso falar dela porque eu já propus no meu despacho qual seria o encaminhamento que eu acho que deve ser dado, é exatamente esse, o foro privilegiado.
receberia uma interpretação restritiva, mas, a meu ver, mais compatível com a Constituição, que é a de que ele só se aplica aos parlamentares pelos fatos que tenham praticado quando no exercício do mandato e em razão do exercício do mandato. Portanto, e o caso concreto é esse, se o fato foi praticado quando era prefeito, a competência não é do Supremo. Ou se o fato praticado não tiver nenhuma relação com o mandato, foi acusado de falsificar um documento na venda de um imóvel, isso não tem nada a ver com o mandato. E se nós restringirmos o foro privilegiado às hipóteses de delitos cometidos no mandato, haveria uma redução drástica, independentemente de mudança na Constituição, desse modelo pavoroso que nós temos, que não é seguido em lugar nenhum do mundo, que produz impunidade e produz desprestígio para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, a ideia é essa. Eu pedi pauta há alguns meses, a presidente pautou, houve, de fato, uma aparente inversão de pauta, mas eu estive com a presidente na quinta-feira e ela me disse que chamaria como o primeiro do julgamento de quarta-feira a questão do foro. Então, está mantido o julgamento? Está mantido o julgamento, porque está incluído na pauta, e a presidente me disse pessoalmente que iniciaria a sessão de quarta-feira por esse processo. Existe a possibilidade, ministro, de um dos seus colegas pedir vista desse processo e adiar a decisão? A pedir vista é uma possibilidade prevista no regimento e, portanto, todo colega tem esse direito. O Senado aprovou recentemente, ministro, em primeiro turno de votação, uma emenda eliminando o foro privilegiado para toda e qualquer autoridade. Esta emenda precisa ser aprovada ainda em segundo turno no Senado, depois mais 2 turnos na Câmara. O senhor acha que, de fato, o Congresso vai aprovar esta emenda? Tomara. Isto é um desejo ou é uma ironia? Não, acho que o Congresso, ao votar isso em primeiro turno, revelou uma certa sintonia com uma demanda da sociedade. Na verdade, foi uma votação no Senado. Revelou uma certa sintonia. Não, eu acho que o sistema político é que dificulta. Eu acho que o Congresso e os parlamentares, muitas vezes, eles gostariam de estar mais em sintonia com a sociedade, mas há um sistema que dificulta isso. Qual é uma das grandes dificuldades da democracia brasileira, por exemplo, na Câmara dos Deputados, em que você tem um sistema eleitoral em lista aberta, então o sistema é proporcional com lista aberta. Menos de 10% dos deputados federais são eleitos com votação própria. Portanto, 90% dos deputados... O senhor está sofisticando muito, não, ministro? Aí é uma coisa mais simples. O foro não sai porque tem muito acusado lá dentro, né? Não, mas o que eu queria dizer é a dificuldade, muitas vezes, de você ter a sintonia com a sociedade. Então, você tem um modelo em que o eleitor não sabe exatamente quem elegeu e o parlamentar não sabe exatamente por quem ele foi eleito. De modo que um não tem de quem cobrar e o outro não tem a quem prestar contas. Isso dificulta. Nas democracias do mundo em geral, o parlamentar ele tem uma accountability, ele frequenta o distrito, e por isso que eu defendo o voto distrital misto, e no seu distrito ele ouve a sua comunidade, e se ele não for capaz de atender o anseio da sua comunidade, ele não é reeleito. E com isso você cria um vínculo entre a vontade da sociedade e a atuação parlamentar. Neste modelo brasileiro, há esse descolamento e, portanto, você às vezes não consegue interpretar ou não faz diferença se você está interpretando ou não a vontade do seu eleitorado. Por isso que eu falei que é preciso baratear e é preciso aumentar o grau de legitimidade democrática, que é precisamente permitir que um cobre e que o outro preste contas. Nisso há uma grande distância entre as estatísticas da Lava Jato no primeiro grau e as estatísticas da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Essas estatísticas tendem a piorar porque agora o número de acusados e de investigados é muito grande. Depois da delação da Odebrecht, nós chegamos aí a quase 200 de investigados no Supremo Tribunal Federal. O foro privilegiado virou um portal para a impunidade. O tribunal tem condições de julgar essa gente toda? Isso vai para a prescrição se não houver uma mudança do foro? O foro privilegiado, ele potencializa o risco de impunidade, desde sempre. E impunidade, muitas vezes pela prescrição, porque demora muito,
e pelas próprias dificuldades estruturais de o tribunal funcionar nesses casos e porque o procedimento perante o Supremo é mais complexo do que o procedimento no primeiro grau. Portanto, somam-se muitas coisas. O tribunal não é estruturado para isso, não é a vocação dele. Nós temos, cada ministro recebe por ano 6 mil processos de coisas importantes, muitas vezes. O procedimento, como eu falei, é diferente e desde que o Supremo passou a julgar, porque antes de 2001, Josias, antes da emenda constitucional de 2001, não se julgavam parlamentares, porque dependia-se de autorização da Casa Legislativa, a autorização nunca vinha e, portanto, o processo não começava. Então, desde 2001, nós julgamos. Muitas dezenas de processos já prescreveram no Supremo. E ainda, na semana passada, em que houve um julgamento do ex-prefeito Paulo Maluf, ele foi condenado foi denunciado por 5 fatos, 4 dos quais já estavam prescritos e, portanto, ele teve extinta a punibilidade. Portanto, o risco de prescrição e de impunidade é muito grande, isso traz desprestígio para o Supremo e, portanto, eu acho que é preciso tirar isso do colo do Supremo. Eu acho que a maior complexidade é pensar o que se vai colocar no lugar, mas, por hora, o mais importante é acabar com o furo no Supremo. Nesse caso específico, ministro, nós estamos falando de um caso concreto. A Lava Jato produziu uma quantidade extraordinária de investigados. Então nós estamos falando aí realmente de 2 centenas de pessoas que estão no Supremo Tribunal Federal. Não havendo esta mudança, não pode acontecer aqui um grande desastre que seria uma sensação generalizada de impunidade e de prescrições. Então não pode decorrer um desastre aqui? Se isso acontecer, seria muito ruim. E, portanto, é preciso encontrar mecanismos. Mas existe o risco? Certamente. Ministro, o Congresso Nacional aprovou em 2015 uma proposta que prevê genericamente a realização de eleições diretas sempre que um chefe de executivo for cassado. Há uma ação do Procurador-Geral da República pedindo ao Supremo que esclareça, que deixe claro que, no caso do Presidente da República, isso não se aplica porque seria inconstitucional. Há alguma chance de o Supremo se posicionar em relação a isto e de modificar o entendimento segundo o qual hoje, afastando-se um presidente depois do segundo ano nos 2 últimos anos do mandato, a eleição seria indireta no Congresso Nacional? Pode mudar isto? Há, de fato, uma lei que modificou o Código Eleitoral, passando a prever eleições diretas. Esta lei encontra-se em aparente incongruência com o que dispõe a Constituição, porque a lei diz que a eleição deve ser direta a menos que se esteja a menos de 6 meses do fim do mandato. E a Constituição diz que na segunda metade do mandato a eleição é indireta. Portanto, como há esta aparente incongruência, eu não posso opinar sobre o mérito, porque isso ainda vai ser julgado. Logo que o Procurador-Geral propôs esta ação, eu estudei o processo, em outubro do ano passado, eu pedi pauta para este julgamento e a matéria aguarda a inclusão em pauta. E aí o Supremo vai decidir se é direta ou indireta. Quer dizer, potencialmente pode haver uma mudança. Ou em tese pode haver essa mudança. Em tese, a lei diz uma coisa diferente do que diz a Constituição. A lei diz que é direta e, aparentemente, a Constituição diz que é indireta. O que se vai discutir é se a lei produziu ou não uma interpretação razoável da Constituição. Isto é pelo que o senhor conhece da dinâmica do tribunal. Esta decisão pode ser rápida ou ela tende a ser demorada e se demorada, inaplicável para o caso presente que está aí se discutindo se o presidente vai continuar ou não? Eu imaginaria que isso devesse ser decidido tão logo possível. Se possível, até para aplicar nesta conjuntura, se fosse o caso. Desejavelmente, acho que já deveria ter sido decidido, mas é preciso ter também compreensão e solidariedade com a presidente. A pauta é complexa, tem muita coisa acontecendo e se fazem escolhas. O ideal seria ter decidido isso fora de uma situação concreta, mas eu acho que se deve decidir. Uma frase boa do Martin Luther King, que ele diz: é sempre a hora certa de fazer a coisa certa. Nisso eu queria encerrar nossa entrevista um pouco. Eu fiquei com a impressão de que
o seu entendimento é de que nós estamos vivendo um momento crucial no que diz respeito à Operação Lava Jato e a esse combate que o país está fazendo do crime de colarinho branco, de corrupção e tal. E eu quis me parecer que o senhor tem uma preocupação com os rumos, certas coisas que estão ocorrendo, que pressões, o cerco sobre em torno do relator da Lava Jato. Quer dizer, o país não consegue punir este tipo de crime? É mais difícil? Qual é a reação? Primeiro, se o diagnóstico é este e o que deve ser feito para assegurar que a punição seja compatível com o delito. Okay. Não, eu acho que a sua reflexão está correta, mas eu gostaria de acrescentar: poucos países no mundo tiveram a coragem, até hoje, de exporem as suas vicissitudes e as suas entranhas com a extensão e a profundidade que nós estamos fazendo. Eu acho que é extraordinário o que está acontecendo no Brasil. É extraordinário o que se deflagrou a partir do Mensalão e que foi potencializado pela atuação dos procuradores e juízes e tribunais que conduziram a Lava Jato. Portanto, é impossível exagerar a importância. O Brasil já mudou. Às vezes você demora a se livrar do cadáver, mas eu acho que há um velho que já morreu. Parodiando o Gramsci, não tenho certeza se o novo já nasceu, mas o velho já morreu. Quer dizer, no sentimento social, acho que nas classes empresariais já há uma disposição de não voltar ao modelo promíscuo de corrupção que vigorou por décadas, talvez séculos, no Brasil. De modo que já há o que celebrar. Mas eu acho que neste presente momento a gente vive uma situação um pouco semelhante a um filme do Woody Allen chamado Match Point, em que no começo do filme, uma bola de tênis bate na faixa superior da rede e sobe, e você por alguns segundos não sabe exatamente de que lado ela vai cair. Eu acho que se a bola cair do lado errado, nós vamos ficar muito parecidos com o que sempre fomos, trotando na história, muito aquém do nosso potencial como país e como gente, como projeto civilizatório. Mas acho que se a bola cair do lado certo, a gente pode ter um novo começo no Brasil, um novo começo em que haja uma revisão profunda da ética pública e da ética privada na sociedade brasileira. E eu acredito piamente nisso, tenho vivido para isso e acho que a gente deve apoiar essas pessoas. É claro, há uma quantidade muito grande de pessoas, Josias, que jogavam o jogo como ele era jogado. E essas pessoas se absolvem, dizendo, não, mas sempre foi assim, que é o mesmo discurso do Mensalão. Não, mas sempre fora assim. Mas a verdade é que a história mudou de mão. Justamente na hora que essas pessoas vinham atravessando a rua, a história mudou de mão. De modo que é preciso que a gente tenha firmeza na manutenção dessa nova mão da história. Porque, do contrário, a gente terá passado por tudo isso em vão. Essas pessoas, é claro que elas se articulam, é claro que elas se defendem, é claro que elas usam as armas que têm. É um instinto de sobrevivência. E eu, portanto, tenho compreensão, mas sinto muito. A gente tem que escolher a outra margem da história. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo um momento na vida brasileira em que cada um tem que escolher em que margem da história quer ficar. Por último, o senhor acha que, terminado este processo, a população brasileira vai olhar para o Supremo Tribunal Federal e vai ter que compreensão, que papel o Supremo vai jogar neste momento histórico? É preciso esperar o filme ir até o fim. Eu acho que o Supremo, sobretudo depois da redemocratização, tem sido capaz de atender os anseios da sociedade brasileira. E acho que, em matéria criminal, em matéria de corrupção, houve um marco emblemático que foi o julgamento da ação penal 470, conduzido de forma exemplar pelo presidente da época, ministro Carlos Aires Brito, que com determinação, coragem e habilidade fez acontecer, pelo ministro Joaquim Barbosa, que fez um trabalho
de grande seriedade, grande aplicação e que prevaleceu de uma linha geral. Eu acho que neste domínio, enfrentamento da criminalidade do colarinho branco e da corrupção, o Supremo conseguiu atender às demandas da sociedade. Era um governo do PT naquela ocasião. Mas a corrupção, ela não tem partido nem ideologia. Onde ela estiver, ela deve ser combatida. Esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar. Não existe corrupção dos que eu gosto e corrupção dos que eu não gosto. Não existe corrupção do PT, do PMDB, do PSDB. Existe corrupção e é preciso escolher o lado de combater a corrupção, venha de onde vier. Ninguém pode ter corrupto de estimação. Portanto, eu acho que nós temos que manter o mesmo patamar de não aceitação do inaceitável. E eu acho que se o Supremo conseguir percorrer os caminhos que eu acho que ele vai conseguir percorrer, nós vamos cumprir essa missão histórica. Agora, um país não pode depender de heróis. Juiz Sérgio Moro, ministro Joaquim Barbosa, presidente Carmen Lúcia. O país tem que depender das instituições funcionando como um todo. Portanto, todos os juízes, todos os membros do Ministério Público. Quer dizer, nós precisamos criar um paradigma de correção no Brasil, de boa-fé objetiva no Brasil. Não é tão difícil assim. Tanta gente que trabalha, tanta gente que se esforça, tanta gente que dá duro para você ter essas pessoas saqueando o Estado. Quer dizer, fazendo um estádio custa milhões a mais. Não há perdão para isso. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Qual está acontecendo e a quantidade de reações que se vê apenas revelam esta contaminação. Mas é preciso resistir. Esse acordo de delação, há um aspecto subjacente, está sendo investigado agora a suspeita de que a JBS pode ter se utilizado das informações de que dispunha em relação ao acordo para fazer lucrar no mercado financeiro com dólar, com ações e tal. Caso esta suspeita se confirme, em tese, esse acordo não poderia ser revisto no sentido de anular o prêmio e manter tudo o que foi delatado do ponto de vista da persecução penal? Eu não gostaria de me pronunciar sobre isso. O que eu posso dizer é que se depois do acordo alguém comete um crime novo, aí estamos tratando de outra coisa e não mais do acordo. Mas sobre o acordo propriamente dito, eu não gostaria de me pronunciar, mas sobre a eventual existência de um crime subsequente ao acordo, eu acho que ele deve ser punido independentemente do acordo. Portanto, agora, são coisas diferentes. Pela lei, se uma pessoa comete um crime posteriormente, isso pode influir no acordo? Sim, não. Depende. Provavelmente são situações diferentes. O que pode influir no acordo é alguma falha estrutural desse acordo, mas um eventual fato posterior eu acho que é indiferente em linha de princípio. Eu queria voltar àquela questão da execução em segundo grau, que como eu disse, foi decisiva para a punição tardia de criminosos do colarinho branco. Mas o Brasil era um país em que não se conseguia punir, a estatística era branco, a percepção social continua a mesma, nós temos que finalmente acabar com o ciclo de impunidade dessas pessoas, e os resultados foram bons. Finalmente, o direito penal brasileiro deixou de ser um direito que só é capaz de pegar menino pobre com 100 gramas de maconha, e, portanto, estamos dando uma dimensão mais igualitária, eu diria, ao direito penal, de modo que eu, pessoalmente, veria com grande tristeza este retrocesso. A verdade é que um país não pode ir mudando o direito conforme o réu. Isso não é um Estado de direito, isso é um Estado de compadrio. Portanto, o direito tem que ser único e valer para todo mundo. Portanto, o poder
inclusive o Poder Judiciário, tem que ser um instrumento para fazer o bem e a justiça. Não pode ser uma forma de ajudar os amigos e perseguir os inimigos. Para mim, as cadeias brasileiras estão abarrotadas de gente presa, gente pobre presa, sem julgamento, inclusive. Quando o sistema começa a alcançar as pessoas de colarinho branco, que estão delinquindo e tal, aí vem essa discussão. Fica-se cheio de dedos. Por que o Brasil tem tanta dificuldade para punir pessoas poderosas? Acho que é cultural, acho que é uma parceria histórica, ideológica das elites brasileiras, inclusive as do Poder Judiciário. Uma certa dificuldade de prender os iguais. O Brasil ainda não é um país verdadeiramente igualitário. Talvez esta seja o projeto inacabado, eu diria, do século XX no Brasil, de que o direito vale para todas as pessoas. Nós ainda somos uma sociedade em que, talvez pela herança escravocrata, talvez pela aristocracia, há pessoas que se julgam acima da lei e protegida por pactos de cumplicidade que eu acho que finalmente começaram a ser rompidos com a reação previsível que nós todos estamos assistindo. Há um questionamento agora, ministro, em relação ao acordo de delação premiada da JBS. Há uma grande controvérsia em torno desse acordo, porque o prêmio concedido aos delatores foi considerado excessivo, uma imunidade e o direito de viver em Nova York. E há uma discussão sobre a possibilidade de o Supremo rever este acordo, já homologado pelo ministro Edson Fachin. O senhor acha que o Supremo pode rever este acordo? Eu penso que, em linha de princípio, um acordo homologado deve prevalecer. Eu não vou entrar no mérito se foi bom ou foi ruim. O importante é saber se ele foi celebrado pelas pessoas que tinham competência para fazê-lo, se foi homologado pela pessoa que tinha competência para fazê-lo. E, assim sendo, eu acho que ele deve ser respeitado. A colaboração premiada é regulada minudentemente na lei. Nesse caso, foi conduzida pelo Procurador-Geral da República e homologada pelo ministro Luiz Edson Fachin. O Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público, é quem detém no Brasil o que a gente chama de titularidade da ação penal. Só ele pode propor uma ação penal. De modo que, se ele fez o acordo nos moldes que a ele pareceu adequado, eu veria com grande reserva a possibilidade disso ser infirmado, porque será o fim da colaboração premiada. Portanto, o ministro Carlos Aires, num voto antes, evidentemente, de se aposentar... Nós hoje vamos conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso sobre a conjuntura do Supremo Tribunal Federal. Há vários assuntos para tratar com o ministro. Ministro, muito obrigado por nos receber. Eu queria lhe perguntar, ministro, numa decisão histórica, o Supremo abriu a porta da cadeia para pessoas condenadas em primeira e em segunda instância. Foi um placar apertado, de 6-5, e o ministro Gilmar Mendes agora parece cogitar uma mudança de posição. Acha que pode haver uma mudança nesta matéria, no entendimento do Supremo? Olha, eu não conheço a posição do ministro Gilmar, ele já votou favoravelmente a possibilidade de execução depois do segundo grau, de modo que eu teria que ver a opinião dele, e seja qual for, merece respeito e consideração. Eu não comento a opinião de colegas, mas da minha parte, o Supremo decidiu essa matéria 3 vezes em plenário. Primeiro num habeas corpus, depois numa ação declaratória de constitucionalidade, depois num caso com repercussão geral, para assentar a possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau. E eu acho que este foi um passo decisivo no Brasil para enfrentarmos a criminalidade do colarinho branco e a corrupção, e veria com grande pesar um retrocesso nessa matéria. Eu acho que o tribunal só deve mudar de orientação quando aconteça uma de 3 coisas. Mudou a realidade fática, mudou a percepção social de qual deva ser o direito naquela matéria, ou quando alguma linha jurisprudencial produziu resultados muito ruins. Nenhuma dessas 3 coisas, a meu ver, está presente aqui. A realidade fática continua a mesma, a necessidade de enfrentar a criminalidade do colarinho. Ele usou uma expressão que eu considero feliz em relação a essa matéria, em que ele disse que seria uma deslealdade do Estado
uma vez obtida a informação, não honrar o compromisso que assumiu. De modo que eu veria com grande reserva reabrir-se alguma coisa que tenha sido legitimamente firmada. Se foi bom ou se foi ruim, é preciso saber quem são os atores competentes para fazer esta avaliação e em que momento esta avaliação deve ser feita. De modo que penso que nós destruiríamos a figura da colaboração premiada, que foi decisiva no Brasil para romper o pacto de silêncio que havia nesse tipo de criminalidade no Brasil. Quer dizer, um pacto entre agentes públicos, agentes privados, partidos políticos, membros do parlamento, gente que se acostumou a viver com o dinheiro dos outros, com dinheiro desviado do povo brasileiro, dinheiro que não foi para a saúde, dinheiro que não foi para a educação, dinheiro que não foi para transporte, dinheiro que não salvou vidas. Portanto, romper com este pacto tem sido difícil por uma razão que é fácil de apontar. É que a corrupção no Brasil, ela se tornou sistêmica e institucionalizada. Não foram falhas pontuais e pequenos deslizes. Havia esquemas de arrecadação e de distribuição que contaminaram uma quantidade muito impressionante de agentes públicos. É impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu no Brasil e a dificuldade em superar isso que está